Olá, minhas queridas, meus queridos. Vamos lá para mais uma análise aqui no nosso treinamento Linguagens UFO. E hoje analisaremos um poema de que gosto bastante, no sentido também de achá-lo representativo do projeto metalinguístico de A Rosa do Povo, que é justamente discutir a fabricação de uma arte em tempos de reificação. Já falei com vocês acerca disso, mas se alguém ainda teve dúvida, nesse poema vocês vão ver como fica clara essa questão justamente de o Drummond ter de fabricar, de construir um poema. Então vamos lá para a leitura, vou analisar calmamente com vocês, porque nós temos muitos símbolos aqui. E a começar pelo próprio título, O Elefante. Elefante é símbolo, geralmente, quando você pega lá no dicionário de símbolo, né, é símbolo de sorte, de amizade. Então, vamos colocar aqui, símbolo de sorte, amizade. Já viram que é muito comum as pessoas terem nos seus objetos de decoração um elefante? Né? Que é justamente essa questão aí de sorte, de amizade. E o poeta, em época de mercadoria, vocês vão ver em que a natureza ela tem que ser fabricada, ele vai ter de produzir esse elefante. Então, nós temos duas leituras aqui, como sempre, né, nesse gesto aí bem dialético do Drummond. Vocês vão ver que esse elefante tanto é um símbolo da poesia, dessa poesia da modernidade, quanto também das relações humanas, em que você precisa, né, conhecer amigos. E como que isso vai se dar numa época de solidão, em que o homem está na multidão, mas ele está sozinho. Olha só, então vamos lá. Fabrico um elefante de meus poucos recursos. Um tanto de madeira, tirada a velhos móveis, talvez lhe dê apoio. E o encho de algodão, de paina, de doçura. A cola vai fixar suas orelhas pensas. A tromba cianovela é a parte mais feliz de sua arquitetura. Mas há também as presas, dessa matéria pura que não sei figurar. Tão alva essa riqueza, a espojar-se nos circos, sem perda ou corrupção. E há, por fim, os olhos, onde se deposita a parte do elefante mais fluida e permanente, alheia a toda fraude. Então, vamos parar por aqui, porque já temos bastantes discussões aqui. Então, por que ele está fabricando esse elefante, seu lírico? Porque ele quer encontrar um amigo. Em tempos pobres, em tempos de maus poemas, se lembram disso? Fabricação é a única saída. Olha esse verbo como ele é forte. Inclusive, na primeira edição do Elefante, o verbo não era fabrico, era construo. Inclusive, essa é uma leitura do Alcides Vilaça, que é um crítico literário, um estudioso do Drummond, e ele disse que ficou super preocupado, porque há uma diferença muito grande em construo um elefante e o fabrico. Porque a fabricação dá essa ideia da técnica, da reprodução, da modernidade. Então, é por isso que o Drummond, espertamente depois, ele troca. Né? Ele troca para fabrico. Porque fabricar é que vai dar esse sentido mesmo, né, da mercadoria, de um poema que vai ter de ser fabricado para dar conta desse mau tempo, né, desse tempo de fezes, de maus poemas. Isso está em outro texto do Drummond. Tá? Então, observem que aqui também nós temos a matriz do Drummond, que é a procura. Ó, ele vai procurar um amigo. Tá? Aí nós temos aqui, observem como esse elefante, gente, ele parece muito frágil. Perceberam? De madeira, com um pedaço, parece de uma cortina, né, de paina. Então, ele tá bem capenga, parece que ele vai desmontar a qualquer momento, né? Tá colado, ó, a cola vai fixar as orelhas. Então, ele é um símbolo, ao mesmo tempo, esse elefante, né? Ele é artifício, tá? Porque essa arte tende a ser fraudulenta, esse elefante, mas também é a verdade, tá?
é o absoluto. Então, aqui o Drummond ele vai jogar alheio a toda fraude, tá vendo? Ao mesmo tempo que dá a ideia de que ele vai fabricar algo que é artificial, ele também vai em busca de uma verdade. E que verdade é essa? A gente vai descobrir daqui a pouco, né? Lá no finalzinho. Eis meu pobre elefante, pronto para sair à procura de amigos, num mundo enfastiado que já não crê nos bichos e duvida das coisas. Observem aqui, olha só, né? Essa precariedade dessa vida, né? Em uma época de reificação. Eu acho esse poema muito bonito também, no sentido de que, no momento em que ele decide procurar amigos, numa época em que as pessoas não têm tempo nem para desenvolver uma amizade, isso daqui também é um gesto muito político do Drummond. Né? A política ela começa justamente nessa busca pelo outro. Então, olha só, ele tentando buscar esse outro é um gesto político também. Tá? Vamos mais, ó. Onde eu parei? Aqui. Ei-lo massa imponente e frágil, que se abana e move lentamente a pele costurada, onde há flores de pano. Observem aqui que não é um mundo natural, é um mundo da fabricação. Então, as flores, elas não são naturais, elas são artificiais. E nuvens, alusões. Olha só, alusão, eu diria para vocês, que não é uma das categorias mais fortes da poesia. Das figuras de linguagem. Você vai aludir. E a alusão ela é muito clara. Então, é fácil você pegar uma alusão a um mundo mais poético, onde o amor reagrupa as formas naturais. Então, observem aqui que ele não vai trabalhar com a metáfora, e sim com o símbolo. E a gente vai ver a definição desse símbolo daqui a pouco. Tá? Ele vai definir o que é esse símbolo. Então, essa natureza que era original, na época da modernidade, o que vai acontecer? Ela vai ter de se reagrupar. Então, vocês vão perceber de como ele vai falar ao mesmo tempo da arte, da poesia e dessas relações humanas também. Vamos lá para o próximo. Vai o meu elefante pela rua povoada, mas não o querem ver, olha só. A dificuldade de enxergar o outro, mas não querem ver também o meu poema. Olha só como é muito metalinguístico também. Nem mesmo para rir da cauda que ameaça deixá-lo ir sozinho. E toda graça, embora as pernas não ajudem e seu ventre balofo se arrisca a desabar ao mais leve empurrão. Tá vendo como esse elefante está frágil? Mostra com elegância sua mínima vida. E não há na cidade alma que se disponha. Gente, olha essa parte aqui. Isso daqui é a definição de símbolo. Então, olha só como ele usa da palavra, da linguagem para explicar a linguagem, né? Muito metalinguístico. O que é símbolo? Olha só, para mim, a definição mais bonita que existe. Para fundar o símbolo, eu tenho que ter um corpo sensível numa fugitiva imagem. Então, eu já falei isso para vocês, né? Que é esse corpo precário. Eu preciso, né, de uma ênfase necessária para eu entender, para eu cumprir a operação simbólica, porque senão a poesia não se dá. Se eu não souber, por exemplo, elefante é símbolo de sorte, de amizade, o poema não se dá para você. Né? Eu vou analisar, por exemplo, os simbolistas. Poema simbolista trabalha muito com a ideia do símbolo, né? Então, se você não souber, o que significa o albatroz, que é um pássaro, que é símbolo de liberdade. Então, se você não entende, né, o que é aquele símbolo, que é esse corpo precário numa imagem fugitiva, representa, a poesia, ela não se dá. Então, vamos lá. Mais faminto de seres e situações patéticas de encontro ao luar, no mais profundo oceano, sob a raiz das árvores, no seio das conchas. Olha como ele traz, ele vai aludir, a alusão, ao mundo natural. Então, olha que ele está falando da raiz, das árvores, né, do oceano, troncos, esse passo que vai sem esmagar as plantas no campo de batalha à procura de sítios, segredos, episódios, não contado em livro,
As folhas, a formiga reconhecem o talhe, mas que os homens ignoram, pois só ousam mostrar-se sob a paz das cortinas, a pálpebra cerrada. Né? Então, olha só, lembrando de novo aí a cortina, né, de que o elefante é feito, então você precisa aqui, né, de fazer uma reflexão acerca da modernidade mesmo, em que esse homem moderno, ele não tem tempo para o mundo natural. E essa é uma discussão até depois lá na Clarice, né, que ela vai dizer da importância da gente sentir o luminoso. O luminoso é essa religião, essa comunhão com Deus, com o mundo, mas não no sentido de um sentido de uma igreja, não é esse sentido religioso, né? Mas é um sentido de plenitude mesmo da grandeza do mundo. Quando você olha para o vento, quando você sente o vento, quando você olha para as formigas, para esse mundo natural. E quando é que a gente tem tempo para fazer isso? Na modernidade. A gente prefere. Quando é que você vai lá no zoológico para olhar o elefante, né? Que já está errado porque está no zoológico, né? Já começa por aí. Quem é que tem a oportunidade de ver o elefante no seu mundo natural? E muito menos, né, discutir acerca da importância desse animal na natureza. A gente tem tempo para isso? Ah, não, eu gosto do elefante. Então, eu vou comprar um elefantezinho e colocar na minha estante. Eu vou fabricar esse elefante, né? Então, vamos lá. Continuando aqui. E já é tarde da noite, volta meu elefante, mas volta fatigado, as patas vacilantes e desmancha em pó. Olha o que aconteceu, gente. Ele não encontrou o de que carecia, ele não encontrou amigos. O de que carecemos, eu e meu elefante, em que amo disfarçar. Aqui a máscara cai. Então, aqui nós temos, de fato, a confirmação de uma leitura muito metalinguística. O poeta se disfarça nesse elefante porque ele quer colher a matéria poética, mas não vai ser no mundo natural, porque esse mundo natural, ele perde espaço para um mundo fabricado, para um mundo artificial. E aqui a máscara cai porque ele se revela, ele é esse elefante. Então, olha só. E esse poema não se deu, esse poema não foi fabricado, não foi feito. Tá? Então, toda essa parte que ele falou anteriormente, quando a gente coloca aqui no campo de batalha, vamos voltar aqui na estrofe anterior, olha só. Quando ele fala, olha isso, gente. Opa, não, eu fui lá para frente. No campo de batalha, procura de sítios. Então, são os poemas, na verdade, que não são reconhecidos, que não são lidos. Né? Então, olha essa discussão de que esse poema aqui não se deu, e olha o final. Exausto de pesquisa, caiu-lhe o vasto engenho. Engenho, dentro da literatura, é o ofício do poeta, né, de fazer o texto, de fazer o poema, com simples papel. Então, o poema não se deu, olha só, não foi escrito. Assim como o elefante não encontrou os amigos, que é o poeta que não conseguiu fazer o poema. Perceberam como é muito metalinguístico? É claro que você pode interpretar como as relações humanas, pode também. Porque Drummond nunca fecha uma leitura. Mas a leitura forte aqui é da metalinguagem. É essa arte em tempo de fabricação. Quem que tem tempo de ler poema em épocas de reificação, objetificação, mercadoria, capitalismo, precisa ganhar dinheiro? Tanto é que depois os concretistas, eles vão justamente propor uma poesia muito visual, porque eles vão dizer que o homem moderno não tem tempo de ficar lendo poema muito longo, discursivo. Então, a poesia ela vai diminuir, trabalhar mais com a visualidade, justamente em virtude dessa modernidade. Então, percebam que aqui, olha só, a cola se dissolve e todo o seu conteúdo de perdão, de carícia, de pluma, de algodão, jorra sobre o tapete. Então, desmontou o elefante. Ó, qual mito desmontado. Né? Amanhã recomeço. Gente, isso aqui é muito o mito de Sísifo. Muito. Vamos ver aqui, ó. Mas eu tô falando do Sísifo moderno, do Camus.
tá? Não o original lá da mitologia. Por quê? Né? Porque aqui a ideia do eterno retorno. Ó, o poema não deu certo, mas amanhã ele se desfez, né? Igual o elefante se desfez, mas amanhã eu recomeço. Então, no mito do Camille, do mito de Sísifo, ele vai reatualizar para dar um sentido, né, para o não sentido, que é rolar a pedra. Então, no mito original, você fala, mas que sentido tem, né? Da mecanização, da repetição, você ficar subindo, 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 rolando a pedra, quando tá lá em cima, coitado, o que acontece? A pedra volta. O que o Camille vai dizer? Que o objetivo não é chegar ao topo, e sim você tentar dar sentido porque a vida não tem sentido para ele, né? É o absurdo. Mas tentar ver sentido no momento em que você está rolando a pedra. Isso é bonito. Porque às vezes a gente tem aquele desejo de já chegar lá no final. Né? E não aproveita e não vê que a construção para esse final tá nesses momentos em que a gente vai rolar a pedra. Pensem na trajetória de vocês. Vocês acham que quando vocês forem aprovados e vão ser, né, você não vai lembrar só lá da hora, aprovei, não precisei rolar a pedra, não precisei fazer esforço nenhum? Por que você foi aprovado? Porque todos os dias você rola a pedra. É difícil? É difícil. Às vezes a aprovação não vem? Não vem. Mas mesmo no momento em que ela não vem, você rolou a pedra e existe um sentido nisso. Né? Então, esse poema, gente, esse poema é muito bonito. Né? Porque ele, além disso, nos dá uma lição assim de recomeço. Né? E o Drummond fala muito de recomeço. Tá? Mas observem, né, que o elefante não encontra amigo, né? Como poeta, não cumpre o seu papel de fazer esse poema. Né? Porque tá difícil fazer esse poema numa época tão alienante. Né? Em que o ser humano está nesse cotidiano aí tão alienante. Então é um mito, esse poema aqui é justamente a procura. Né? Eu vou procurar, vou fazer de uma outra forma. Ainda não chegou, eu não cheguei lá. Isso é a matriz do Drummond. A insatisfação, o interesse de conhecer os desejos profundos, né? Os pesos dos desejos versus a experiência do mundo. Então não basta ter vontade de escrever o poema e ele vai ser escrito. Isso não é a discussão do Drummond. Ele fala, não, às vezes o poema não se dá. E não se dá por quê? Olha como ele vai explicar. É porque estamos na época da precariedade, em que ninguém quer decifrar metáfora. Então, esse poema aqui também é um alerta. É um alerta e que nós incentivamos cada vez mais a leitura de poesia. Porque ninguém quer mais ter a dificuldade de interpretar a metáfora, né? Eu já quero tudo pronto e pasteurizado. E as coisas não são assim. Tudo bem? Aula que vem, mais análises para vocês. Um beijo.